come before your throne, just as I know I long to know you more and more. I hear an call, Lord, open this door just to be by you. If I want love, I come to the cross. If I want life, I come this life lost. Anchor of my soul, don't let me drift away. If I want peace, I come to the King. And if I want release, then you'll have to be the anchor of my soul, don't let me drift away. Jesus, I will stay with you. Lord, I will stay with you. And now that I begin, I feel the rays of the sun. Father, I'm undone by your glory. So let your love shine down. I lay my life down at your feet. I am home again. If I want love, I come to the cross. And if I want life, I come this life lost. Anchor of my soul, don't let me drift away. If I want peace, I come to the King. And if I want release, then you'll have to be the anchor of my soul, don't let me drift away. Jesus, I will stay with you. Lord, I will stay with you. Come to the cross. If I want life, I come this life lost. Anchor of my soul, don't let me drift away. If I want peace, I come to the King. And if I want release, then you'll have to be the anchor of my soul, don't let me drift away. Jesus, I will stay with you. Stay with you. Cristana, hoje aqui no Conexão já estamos no nosso segundo bloco. Você pode participar e interagir em nossas redes sociais. Facebook está aparecendo na sua tela, tem o nosso Twitter também, o nosso Instagram. Pode participar e interagir do nosso tema de hoje. Hoje você está conhecendo um pouco mais sobre a equipe de produção aqui da revista Conexão 2.0. É um prazer tê-los aqui com a gente, viu? O Wendel, o Marcos, o Thiago também, o ilustrador da revista. Daqui a pouquinho eu chego aí, hein, Thiago? Okay. Para saber como é que anda aí, quero saber qual técnica que você está utilizando. Agora, antes eu quero entender aqui, Marcos, quanto tempo para se criar uma identidade visual assim da revista? Porque a gente vê que se a gente pega a edição do trimestre retrasado, a gente vê que tem uma linguagem, uma identidade, mesmo com o tema sendo diferente. Como que se cria uma identidade visual? Bom, lá no surgimento da revista, né, quando vai criar o primeiro exemplar, né, então a gente tem todo um trabalho que, depois de pronto, nem parece que dá tanto trabalho. Mas a gente se preocupa com detalhes pequenos como a fonte, a tipologia do texto corrido, uma fonte para se usar em boxes, em textos que tem algum destaque, na fonte do título. Então, são detalhes que eu acho que o leitor só percebe quando não está legal, quando está feio, porque quando está agradável, que a leitura está boa, todo mundo passa batido por isso, né? Mas são elementos essenciais, inclusive o espaçamento que a gente chama de entrelinha, né? São detalhes muito importantes para que a leitura fique mais agradável, para que o leitor tenha
não tem aquele cansaço, né, de chegar no final e estar cansado sem saber por quê, né? Mas são detalhes importantes. Então, a gente chama esse começo de projeto gráfico, né? A gente se preocupa com as margens, qual o padrão que você vai adotar ao longo da revista. Então, o primeiro exemplar é sempre mais trabalhoso e bastante demorado. Então, a gente faz uma proposta, senta, troca ideia com o editor, apresenta para os colegas também, da mesma forma que o Tiago Lobo comentou da ilustração, a gente também troca ideia com os designers. O que você achou disso? Esse espaçamento está legal? Você imprime ali 2, 3 modelos de fonte, qual que é a leitura que te agrada mais? Está legal essa fonte? Para a gente não tomar essa decisão sozinho e além também de pesquisar no mercado. É um trabalho de qual que é a equipe tendência. mesmo. Exatamente. A gente não faz nada sozinho, né? E duas cabeças pensando, né? Com certeza o resultado vai sair melhor. E a gente faz uma pesquisa no mercado para saber das tendências, inclusive nessa mudança da conexão JA para a conexão 2.0, a gente também fez uma reformulação no logotipo da revista, no nome da revista. Então, teve toda uma preocupação, porque num periódico, o leitor está sempre em contato com aquele visual. Então, você tem que se preocupar em fazer algo limpo, algo clean, para que ele não se canse. No caso da Conexão, é uma revista trimestral, mas as revistas mensais, elas estão mais ainda, né, em contato com o leitor. Então, se você fizer algo muito carregado, com certeza vai chegar no momento... Principalmente sendo público jovem, né? Exatamente. Vai chegar no momento que ele vai olhar, puxa, eu estou cansado já de olhar aqui para essa cara, dessa revista. Se você olhar aqui, a gente tem aqui o primeiro exemplar, que foi o exemplar de lançamento lá em 2006. Foi o Lobo também que fez? Nessa época, a gente não tinha a colaboração ainda dos ilustradores. Certo. Então, ela era produzida com banco de imagens, com manipulação de imagens. Então, praticamente, todo o trabalho de ilustração ficava comigo. A ilustração, a diagramação, tudo era feito com fotos. Então, assim, ela perdia muito em ficar algo exclusivo, né? Hoje a gente tem ilustrações exclusivas que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Então, a gente fez a reformulação da logomarca. Deixa eu mostrar para quem está em casa a diferença. Se preocupando com essa leveza, que são traços mais simples, cores, geralmente cores chapadas, e para que o leitor não se canse de ver a revista e sempre queira mais, deixar aquele gostinho de quero mais para o próximo exemplar. Certo. Agora, com as mídias digitais, né, com o boom da internet e tal, os periódicos ainda têm espaço? Eu creio que sim. Eu creio que sim, porque a mídia revista ela tem características bem específicas. Então, por exemplo, a mídia revista ela desenvolve, como o Marquinhos falou, uma relação de afeto com o leitor. As pessoas elas se sentem mal, elas se sentem ofendidas quando a gente mexe na revista delas. Então, por exemplo, quando nós fizemos a mudança editorial da Conexão JA para a Conexão 2.0, quem há um bom tempo estava acompanhando a revista antiga, alguns reclamaram. E falaram, eu tenho saudade, eu queria outra revista e tal. E outros já gostaram bastante da proposta, viram que era só uma atualização. Então, existe realmente essa afetividade. Por exemplo, com revistas para adolescentes, muitos pesquisadores dizem que essa revista substitui a Amiga, por exemplo, a Amiga Confidente. Então, o adolescente pega a revista, vai para o quarto, longe da vista dos pais, e lá ela tem essa relação de afetividade, de confidência com a revista. Então, isso é muito forte. As revistas elas são bonitas, elas são feitas para durar, elas são feitas para colecionar, elas são portáteis, elas são menores do que o jornal para manusear, elas não são tão extensas quanto o livro. Então, elas historicamente ocupam um espaço entre o jornal, que é diário e bem factual, e o livro, que já é mais perene. Então, a revista está nesse intervalo. E outra coisa interessante também, Lu, é que ela retrata, eu sempre costumo olhar a revista como um termômetro da cultura. Se você quer entender o Brasil, por exemplo, da década de 30, ou de algum momento passado, olhe para as revistas daquela época. Então, se a gente olhar para revistas extintas, como Cruzeiro, Realidade, Manchete, elas vão demonstrar um período do Brasil. Algumas tendências, como a sociedade... que não apenas no conteúdo, né, no texto em si, mas em toda a questão se valorizava, gráfica. por exemplo, jornalismo literário, se valorizava fotoreportagem, né? Que tipo de abordagem se fazia. Então, tem coisas, isso que é importante. Como a revista ela é um termômetro da cultura, algumas revistas estão fadadas a morrer mesmo.
e outras vão surgir e vão ter vida curta ou vida longa, dependendo da sua capacidade de adaptação. Então, muitas revistas no Brasil, por exemplo, surgiram em função de mudanças na indústria, na economia. Quando a indústria automobilística se fortaleceu, revistas de automóveis surgiram. Quando o Brasil ganhou o TRI, em 70, as revistas de esporte se E fortaleceram. o que faz com que uma revista ela se perpetue, né? Passe décadas e décadas e ela continue sendo lida? O que faz com que ela se mantenha? Então, eu creio que essa capacidade de adaptação, de ler o contexto, de ler o que as pessoas estão precisando e conseguir oferecer isso. Agora, tem propostas editoriais que, com mudanças muito bruscas, culturais, sociais, elas acabam perdendo realmente o seu papel, a sua validade. Elas têm que se reinventar completamente ou até realmente morrem e você surge com uma revista com uma outra proposta. Então, por exemplo, revistas semanais, quando elas surgiram na década de 60 e 70, elas tinham a proposta de resumir o noticiário da semana. Hoje elas já não têm tanto essa proposta. Então, elas têm a proposta de aprofundar, de interpretar, de contextualizar, de contar grandes histórias. Então, ela já perdeu essa função. Se eles insistissem nisso, certamente perderiam leitores. Então, essa capacidade de adaptação ela é muito importante. Muito importante. Agora, vamos para o Lobo, que está trabalhando ali quietinho. Lobo, eu quero saber qual que é a técnica que você está utilizando aqui. Nossa, Lobo, mas você já adiantou muito. Não marcou bobeira, não. Estava trabalhando mesmo. Qual a técnica que você está utilizando aqui nesse traço? Então, aqui eu estou fazendo uma pintura com tinta acrílica. Certo. Mostra moranguinho para quem está em casa aqui. É bem diferente do que é feito na revista, né? A revista hoje é tudo digital, né? Nós usamos, para fazer ilustração hoje em dia, a mesa digitalizadora, né? Onde nós desenhamos direto na mesa. Antigamente, as ilustrações... O que você prefere como artista, assim? É melhor estar na tela ou estar nessa... Você sabe que, assim, quando eu fazia o trabalho manual com guache e tal, eu queria muito desenhar numa Cintiq, numa mesa digitalizadora. Digital, né? Exatamente. E hoje eu gosto mais disso aqui, porque deixa de ser trabalho e passa a ser hobby. Né? É uma coisa que descontrai bastante. E até a questão do tempo. Por exemplo, uma ilustração feita à mão, com guache, Colline, né, como era feito... por ilustradores como o Eber, o Antônio Rios, né, que era feito tudo à mão, gastava-se um tempo maior. Daí a dificuldade de se produzir um número maior de ilustrações. Hoje, com a tecnologia, nós conseguimos praticamente fazer o tempo que se gastava para fazer 4 ilustrações, fazer uma ilustração. Né? Com o advento da tecnologia, isso facilitou bastante. Certo. E qual é o material que você está utilizando aqui? Esse pincel? Eu vi que tem Espátula. É uma espátula. Isso, é uma espátula. Que você utiliza para retirar tinta, espalhar. Isso. E os pincéis são específicos? Isso. Não. O que tem mais aqui de assim, diferente seria essa caneta aqui, né? Que o pessoal usa muito para fazer desenho em parede e tal, né? É utilizada para grafite também. Tinta acrílica. Né? E pincéis de numeração variada. Assim. E a técnica do artista, né? Claro. E há quanto tempo como que surgiu a ilustração na sua vida, Tiago? Olha, eu desenho desde que eu me entendo por gente, assim, né? É que, na verdade, as pessoas, elas dizem que aprendeu a desenhar, o que eu não acredito. Eu penso que a criança, ela já nasce desenhando, ela desaprende. Né? Porque, assim, a primeira forma de comunicação de uma criança é através do desenho. A escrita se aprende, o desenho não. A questão é que, por algumas razões mesmo cotidiano, de família, né, a criança ela deixa de desenhar. E como que você não deixou que isso sumisse da sua vida? Olha, eu sempre tive o sonho de trabalhar com desenho, né? Sempre. E não deixei de desenhar. Embora, por exemplo, no meu caderno de ciências, eu não conseguia entender ciências, matemática, por que tinha que ter número no caderno de matemática? Eu queria colocar desenho. Então, assim, eu acredito que por isso também, assim, insistir, né? Muitas vezes eu me deparo com pessoas que querem trabalhar com arte e desistem muito fácil, né? Assim, com o primeiro, segundo empecilho, já desistem. No Brasil, hoje, já existe um campo maior para a arte, né? Já existe uma aceitação maior. Quando eu comecei, eu acho que era um tanto mais difícil, né? Hoje já existe um campo maior de atuação, tanto profissional
como artisticamente como hobby. Né? Rolava Existe um preconceito antes? Ah, sim. Sim, Inclusive, as pessoas não eram assim, bem vistas? Ah, com certeza, com certeza. Né? As pessoas muitas vezes falam, tá, você trabalha com o quê? Ah, eu sou desenhista. Não, mas o trabalho, qual é o seu Qual o trabalho? trabalho de fato? Ainda hoje, assim, muitas vezes as pessoas elas vão visitar a CPB e falam, ah, então vocês ganham dinheiro para ficar o dia inteiro desenhando. Como se não tivesse... nem sempre flui, sabe? Nem sempre é gostoso. É o processo criativo mesmo, processo né? criativo. Às vezes vai... Muitas vezes você tem que ilustrar uma matéria que totalmente foge totalmente de alguma coisa que você conhece ou já viu. Então, exige-se um tempo maior de pesquisa, né? E aí se torna meio que chato. Nem sempre é gostoso assim, desenhar, né? Muito bom, vai continuando aí sua arte, Valeu. mas participa aqui da nossa conversa, Tá fica de certo. fora não, viu? Agora, Wendel, quanto ao jornalismo impresso, você acha que ele vai morrer? Tem pessoas que falam, com os sites aí de notícias e tal, o jornal impresso ele vai perder o espaço. Isso vai acontecer? Como que você avalia essa questão? Bom, essa resposta vale mais de R$1 milhão, né? Certamente. Tá todo mundo querendo responder isso. Querendo né? entender isso. Agora, o que a gente vê na história da comunicação é que cada mídia que surge, ela gera uma pressão para que as outras se acomodem e cumpram uma outra função. E todas elas coexistam, né? Então, eu acredito que o impresso ele vai continuar. Por quê? Ele oferece algumas experiências que o digital não oferece, como a questão sensorial, né? De ter algo na sua mão. Né? Muitos, por exemplo... Pode ser maluco para alguns que são muito digitais, mas muitos gostam do cheiro do papel, né? Da textura do papel, da portabilidade do papel, de poder, enfim, ter aquela sensação de deitar numa rede e ler um bom livro. O meu vô, ele guarda todos os jornais que ele lê. Que fala assim, não, isso aqui é um documento, né? Está escrito, isso aqui está documentado. E essa é uma outra característica do impresso. O impresso, a gente leva isso muito a sério lá na redação da CPB, porque a gente entende que aquilo que a gente escreve permanece. Evidentemente que tem validade muito aquilo que a gente fala e é transmitido pela televisão, pelo rádio, pela internet, mas como é muito passageiro a informação nesses veículos, é muito rápido, muito dinâmico, as coisas se perdem. Eu costumo comparar da seguinte maneira, Lu, a gente compra um livro digital e baixa no iPad. Tá? Esse livro ele é mais um arquivo entre tantos arquivos que você tem. Agora, a diferença é que um livro, que tem um dorso grande, ocupa numa estante, por exemplo. Você foi a uma livraria, você olhou entre tantos, você folheou, você cheirou, você viu o autor, aí você leva para casa, você carrega, você coloca na sua estante. Então, o aspecto afetivo que tem com um material que é físico, que é impresso, eu creio que isso é insubstituível pela mídia digital. Agora, existem funções que o impresso executou no passado que hoje ele não faz mais sentido, porque o digital resolve isso, como as questões factuais. Não tem como competir com a internet, competir com as redes sociais em termos de informação. Com a velocidade, Com a velocidade, não tem como. Então, realmente, esse papel não cabe, parece, aos impressos. Os impressos, cada vez mais, vão ter que investir em conteúdo diferencial. Né? Em aprofundamento, em grandes histórias, em dedicar a grandes reportagens. Só que isso custa muito dinheiro. E aí que entra o impasse hoje do jornalismo, que é como que você mantém um jornalismo de alto nível como esse, de investigação e de aprofundamento, sendo que você tem a concorrência do digital. Então, algumas empresas têm optado por conteúdo que eles disponibilizam parte gratuitamente, depois alguns acessos a mais, aí você tem que pagar, ou alguma assinatura em forma de combo, em que você tem o digital e o impresso. Enfim, ainda não se tem um modelo muito claro para isso. Mas eu vejo mesmo entre os mais jovens e nessa onda do digital, eu vejo sobrevivência do impresso. Outro ponto que é interessante também, algumas revistas, por exemplo, elas começaram no digital e migraram para o impresso. Então, eram revistas, por exemplo, de interesse, de games, de alguma coisa assim, que criava uma comunidade em torno daquela temática. E aí aquilo se tornou tão forte que eles falaram, cara, temos que fazer algo impresso. Né, para ter o registro desse hobby que a gente tem. Então, você tem o processo inverso também, algo que começa no digital e que migra para o impresso. Então, acho que todos eles têm o seu papel, têm a sua função e vão permanecer. Uma coisa que acontece, inclusive comigo, né, a gente trabalha com produção de conteúdo e tal, a gente pesquisa muitas coisas. E aí ficam várias janelas abertas durante o dia inteiro, né? Você pesquisa um site, abre outro e tal. E quando eu chego em casa... lógico, eu estou lá com o 3G ligado, vejo algumas atualizações, mas a vontade que eu tenho é de pegar um livro e me desligar totalmente. A gente tem essa necessidade de voltar
pro artesanal, né? A gente está no digital e depois, eu acho que essa é uma tendência da nossa geração. A gente está no boom agora da mídia digital, né? Nessa ansiedade de consumir informação, mas eu acho que a tendência é nós voltarmos cada vez mais pro artesanal, né? Porque a gente vai ficar meio enjoado, né? De tanta informação que a gente vai consumir e às vezes sem aprofundamento. Então, para dar uma relaxada, uma descansada, o voltar pro artesanal, para o que você pode pegar, palpar e se aprofundar, eu acho que ainda vai ser uma saída para a nossa geração. Eu também acredito nisso. E também eu acho o seguinte, Luciana, que cada tecnologia, ela não é neutra em si. Então, por exemplo, a tecnologia não é uma plataforma só de comunicação. Ela, em si, ela traz certas características que potencializam aquele conteúdo ou limitam aquele conteúdo. Então, por exemplo, num smartphone, a gente tem a facilidade de ter informação rápida e a um clique. Mas você tem dificuldade, por exemplo, de aprofundar a informação no smartphone. Então, você não vai ter muita paciência de ler informação aprofundada ali. Você nem espera isso daquela plataforma. Mas você já espera isso mais por exemplo, de uma revista ou de um livro, né? Até porque as pesquisas mostram, por exemplo, na área de publicidade, que uma propaganda no meio impresso, ela tem, em 65% dos casos leitores, ela tem 100% da atenção. Quando alguém lê uma revista, dificilmente ela está consumindo outra mídia. Já isso não acontece com a internet e muitas vezes com a TV. Então, você está consumindo 2 mídias, 3 mídias ao mesmo tempo. Então, o impresso tem essa característica de exigir concentração, né? E por isso que ele gera mais reflexão, gera mais profundidade. Então é a natureza da mídia que leva a esse resultado. Muito bom. Revista Conexão 2.0 hoje aqui no Conexão. Estamos em família aqui, Conexão e Conexão 2.0. Vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho estamos de volta. Até já.